Pearl Grimm. Livro 1. As sementes do conflito. Capítulo 7. Velas negras. A manhã rompera silenciosa mas vistosa na floresta úmida. Do céu jorravam longos fios de luz que as altas árvores coníferas teimavam em beber sofregamente. A relva, por sua vez, brilhava com o romper do sol matinal e refrescava-se com a água corredia do fresco rio. Num acampamento ali perto, duas figuras pareciam adormecidas na sua escuridão mental, apesar de a luz emanar no exterior da mente. Uma dessas criaturas, bela e sem um defeito que lhe violasse a imacularidade da sua face, parecia calmamente adormecida. A outra, de boca aberta e deitada ao lado de uma enorme loba, mostrava o seu sono pesado através do seu sonoro ressonar. Jon e Liuthorn haviam ficado a noite inteira a conversar sobre o que sucedera no passado de cada um, aquilo que os inquietava no presente e o que havia de ser o seu futuro. A conversa tinha terminado bem, com Jon começando a confiar no Angok. E Liuthorn gostava do humano. Era diferente de Arthur, era certo, mais aventureiro, mais violento exteriormente, mais rebelde. Mas havia algo que unia os dois homens no seu caloroso coração de Angok. A compaixão interior e o respeito por tudo o que é vivo conseguiu notar Liuthorn nos olhos de Jon Schvaltz. Era um jovem perturbado, lá isso era. Não sabia bem o que queria fazer na vida. Fugir, ser apanhado, fugir novamente para trazer a gema para casa como sinal de valentia? Parecia algo mais profundo o objetivo do rapaz. Nos seus pensamentos individuais, o Sarov queria que Jon usava a procura pela gema da paixão como uma desculpa para não se afirmar como um humano que queria conhecer o resto do mundo. Era o seu destino, ser um cidadão do modo ad imaginem, e o destino havia juntado aqueles dois amigos improváveis. Jon seguia para Evar e Liuthorn vinha de lá. Que melhor sítio para um reencontro familiar senão aquela bela floresta de Jinglebreast, onde o sol brilha e o rio refresca. Tudo isto era objeto de meditação na mente de Liuthorn. Mas os dois não estavam sozinhos. Um vulto aproximou-se do Angok e estacou nas suas costas. A cabeça do Sarov repousava ternamente num ramo de madeira e os seus longos cabelos louros espalhavam-se pela relva. Um diminuto ruído de uma corda a ser puxada acordou Jon. O príncipe olhou para Liuthorn e prontamente ergueu o seu olhar para cima. Morana, a primordial, regente do Schnappua, de Jinglebreast e de Forlor, encontrava-se em pé atrás de Liuthorn com o seu arco de madeira apontado ao Angok. Uma flecha encontrava-se diretamente apontada ao seu pescoço e bastava que a primordial soltasse a corda. Eventualmente, Morana acabara por soltá-la quando avistara Jon, mas certificou-se de que a corda ficava frouxa e segurou a flecha na mesma mão que o arco. A outra mão, essa, levou aos lábios, fazendo um sinal de silêncio a Jon. Depois, voltou a preparar o seu veneno, mas Jon falou. Não, Morana, ele é nosso amigo! A voz do Grothiano foi suficiente para fazer com que Liuthorn acordasse do seu novo sono, e mal este avistou o arco de Morana, a poucos centímetros de si, levou as suas mãos às algibeiras de couro que usava a cinta e tirou de lá rapidamente duas facas. Numa cambalhota para trás impressionantemente rápida, o Angok fez com que o seu par de lâminas se elevasse em direção ao arco e cortasse a flecha de Morana a meio. Depois, com celeridade, saltou para cima da Schnappua e imobilizou-a em cima da relva. A regente do Schnappua gritava e Jon rapidamente correu à sua ajuda. Para, Liuthorn, para! O príncipe colocou as suas mãos nos ombros do Angok e atirou para o lado, tendo este caído ao lado de Morana. Jon levantou-se e falou num tom altivo. Ela é Morana, a regente! Foi então que o ar confuso de Liuthorn, por Jon o ter impedido de matar um inimigo iminente, se transformou num ar de surpresa, tendo este fitado Morana longamente. O Angok procedeu a levantar-se e, com a ajuda de Jon, retomou o equilíbrio. Falas verdade? Questionou o Sarov, ainda estranhando o sucedido. Fala, disse Morana, com frieza na voz e cuspindo a terra que havia engolido quando a sua cabeça encontrara o solo. A regente começou a levantar-se e Jon estendeu-se-lhe uma mão de auxílio para esta, mas esta ignorou-a, tendo-se colocado de pé em pouco tempo. Liuthorn ainda a fitava com a boca aberta e, repentinamente, ajoelhou-se, fazendo uma vénia. Vossa Regência, perdoa a minha ignorância, mas não a conhecia fisicamente. Apesar das palavras de Liuthorn serem sinceras,
A frieza de Morana não lhe permitiu ser benevolente. Fizeste um grande erro. Berrou ela, num tom que Ion até aí desconhecia. Isto é punível com morte. 1000 perdões, Vossa Regência, 1000 perdões, disse Leothorn, estranhamente obediente para um Angok, habitualmente orgulhosos, sempre fitando o solo. Depois de alguns segundos de silêncio e de respirações atabalhoadas pelos três seres, Morana inspirou e acalmou a sua voz. Apresenta-te. Sou Leothorn, filho de Riothorn, respondeu obedientemente o filho do bem. E que és tu? Questionou a regente num tom neutro. Um Angok, Saro, para ser mais preciso, Muito bem. declarou Morana, levando a sua mão esquerda aos seus fulvos cabelos louros e colocando uma madeixa para trás da orelha. Ergue-te. Leothorn obedeceu e fitou a regente, guardando as suas facas novamente nas algibeiras pendentes da dourada armadura. Que fazes nos meus domínios? Inquiriu a líder dos Snapoá, limpando com as luvas de couro as manchas acastanhadas da sua face e búrnia. Fui enviado por Godrol para caçar uma bruxa que viana nestas paragens, primordial. Falo de Albimel, que lá está, e... Desconheço a presença de qualquer besta de Maldar nas minhas florestas, Angok. Cortou Morana gelidamente. Irás desculpar-me a discórdia, regente, mas fui informado pelo Criador que o teu irmão Jared e um esquadrão de Snapoá que partiram para a patrulha no norte foram atacados por uma bruxa que só ele sobreviveu. Sim, mas isso foi há pelo menos um mês, e para além disso, o Jared informou-me de que avistara a bruxa em Aurdruil, nas montanhas do Desvario. Não terá voltado para trás, certamente. Mesmo assim, todo o cuidado é pouco, Sua Regência, alertou Leothorn calorosamente. Por isso fui enviado. Não preciso de um Angok para me patrulhar a terra. Retorquiu insensivelmente a mulher serpente. Tenho Snapoás suficientes para o efeito. Agora Leothorn percebia porque era tão conhecida a regente das florestas pela sua frieza espiritual. Aqueles olhos de gelo incrustados naquela face de marfim eram imóveis, imaculáveis e, acima de tudo, inabaláveis a qualquer tipo de emoção. Uma Snapoá pura, a primeira, a primordial. O Saro procurava as melhores palavras para lidar com a situação. Por fim, falou, ainda mantendo calor na sua voz. Esta é a missão do qual foi incumbido pelo Criador. O Criador não governa as minhas terras, Angok. Relembrou Morana, sempre gélida. Mas criou-as, não foi? Recordou Leothorn, desprezando a própria ponte de sarcasmo que colocara na sua língua, mas achando-a necessária. Criou-te a ti? Morana olhava para o vazio com uma expressão neutra na face, cruzando os braços. Detestava ser confrontada com a realidade, muito menos quando não a reconhecia. É certo que Godrol criou estas terras, Leothorn, filho de Riothorn. Disse Morana, de costas voltadas para o Sarob e para Ion. Mas quem me concebeu foram, como deves saber, os meus pais, uma Angok e um Demok. E quem os concebeu a eles? Questionou Leothorn sagaz. Naturalmente, Virou-se para o Sarob. os pais dele. Arrematou por fim. Era inútil insistir, pensou Leothorn, e pensou bem. De facto, Godrol era o criador primeiro de tudo e de todos, e o Sarob tinha ali toda a razão. Mas a humildade do Angok não lhe permitiu persistir no diálogo. Por isso, declarou a sua frase do dia novamente. É apenas a minha missão. E como sei que não mentes, Leothorn? Inquiriu a regente, franzindo o sobreolho. Ion pareceu escandalizado. O príncipe aproximou-se a passos largos da Snapoá e puxou-lhe o braço, chamando-o à razão, através dos conhecimentos que adquirira com o seu povo das níveas montanhas. Morana, ele é um Angok. A regente sacudiu o braço, atirando a mão de Ion pelo ar, tendo-lhe lançado um venenoso olhar que só lhe recordava a falta de confiança que tinha um para com o outro. Depois falou, com um tom neutro. E? E? O príncipe parecia indignado. Um Angok nunca mente. Era verdade. Um Angok nunca mentia. Um filho do bem, de Godrol, do Criador, nunca poderia admitir a calúnia na sua vida. A mentira era algo que só estaria reservado aos nauseantes Demoks, que a tomavam como principal passatempo, e aos imperfeitos humanos que a usavam tanto como misericórdia como perversão. Não me cabe a mim julgar quem mente ou não, neste mundo humano. Informou a serpente num tom glaciar. Muito menos nos dias que correm. Quem sabe se este intruso será um espião de Blíferos? Vivemos em tempos de guerra. Todo o cuidado será pouco. Ion estourara. Ainda não corre guerra pelo mundo, Morana? Disse o herdeiro do trono de Groth. Ainda há amigos no mundo, Morana.
E para além disso, Liuthorn é um Angok. Que eu saiba, no concílio que o meu pai convocou, tanto os homens do Groth como os seus da Cidade do Ouro juraram aliança ao teu povo. Aceita-o como amigo, tal como aceitaste a mim. Cuidado, mano. Ameaçou Primordial, aproximando a sua face do jovem procurando o seu medo. Apesar de ter aceitado a vossa aliança, ainda sou eu que mando em Jinglebreast. Para além do mais, não precisas de advogar a favor de um Angok. Sou um humano, Morana. Defendo os meus amigos. Amigos? Inquiriu curiosa a regente das florestas. És amigo deste intruso que por pouco não me degolou? Sou amigo deste humilde Angok, isso sim, afirmou Yon, altivo, apesar de não estar nas melhores condições de altivez. Conta-me. Liuthorn é um velho amigo da casa Schwartz. Começou o príncipe tremendo por ter que falar naquele tom pouco adequado para quem se encontrava numa posição desfavorável. Meu pai, Arthur, conhece-o há muitos anos, e eu desde que nasci, praticamente. Sempre foi fiel a Beer e sempre serviu bem a Evar, tanto quanto sei. Acredito profundamente que a missão que diz ser sua, seja sua por direito e consequentemente verdadeira. Se confiaste em mim e não me colocaste a cabeça num cesto como aquele pobre linhador, então confia em mim uma vez mais. Morana olhava incredulamente o jovem. Admirava-lhe a valentia com que se dirigia a ela, que apesar de não ser sua rainha, detinha poder sobre ele enquanto este viandasse pelos seus territórios. O seu olhar recaía em Liuthorn, que por sua vez fitava o chão musgoso. Depois de alguns segundos ali parados, apenas ouvir o piar dos gaios que cantavam nas árvores e o som do corredio Rio Duro, o gelo que habitava nos olhos de Morana lentamente foi-se derretendo e esta declarou num tom ainda neutro. Muito bem, deixe de cumprir a tua missão, mas caminhas connosco. Liuthorn ergueu-se, sorriu e fez uma vénia à regente em sinal de agradecimento.